Bom, pessoal, nessa aula eu vou falar para vocês sobre manutenção em placas eletrônicas, seja lá qual for o tipo de equipamento. É claro que essa placa aqui ela está queimada, mas o correto é eu estar usando uma pulseira eletrostática, tá? Para que eu não possa vir a queimar os componentes eletrônicos da placa. Então, uma coisa muito importante, essa placa aqui ela é com componente SMD, tá? Então são micro componentes. Para a gente fazer uma manutenção nela, a gente precisa ter uma estação de solda controlada, tá? Pinça e até mesmo uma lupa para a gente poder fazer a manutenção. Lembrando, pessoal, que se eu não tiver o esquema eletrônico, eu não consigo fazer nada, porque eu não vou estar visualizando qual é o valor do componente eletrônico, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui, que vocês podem estar fazendo, tá? Na empresa que vocês trabalham. O grande vilão da placa eletrônica é o pó, a sujeira, tá? Então o correto é uma manutenção aí que vocês forem fazer na empresa, numa parada, é importante vocês tirarem a placa com cuidado, sempre anotar, tá? A parte aqui de ligação desses bornes, quais bornes que são ligados para poder ligar direito, tá? A gente tem aqui também algum chaves, né? Switches, essas chaves aqui que são também colocadas para poder fazer a configuração de ligação da placa, tem que ser feito da forma certa, né? Para que não tenha problema. Então eu vou mostrar para vocês a forma certa. Então essa placa aqui é uma placa de computador. Então eu devo jogar um ar comprimido nela, fazer a limpeza dela e depois eu devo usar o álcool isopropílico, tá? Que é o álcool dos hospitais. Eu vou jogar um pouquinho aqui para vocês verem como que eu vou fazer, tá? Eu vou jogar um pouquinho aqui por cima da placa. Eu estou usando o álcool isopropílico. E aí o que acontece? Vocês devem usar um pincel, tá? Para fazer a limpeza dessa placa aqui. Então o que acontece? A limpeza da placa, ela é muito importante, pessoal, que eu vou estar tirando toda a sujeira, todo o resíduo da placa. Eu posso usar também aquele spray, que é um spray usado para limpeza de circuitos eletrônicos, de equipamentos eletrônicos, de componentes eletrônicos, né? Então eu posso estar usando, aí no caso eu vou estar colocando o álcool isopropílico, é o mesmo álcool usado, né, na linha medicinal, ele evapora muito rápido, tá? Então agora eu vou deixar um pouquinho e já eu vou estar passando aí um algodão, algum paninho para poder estar fazendo essa limpeza. Bom, eu sequei aqui com algodão, o álcool, né, porque ele seca muito rápido. Eu tirei aqui todo o excesso com algodão, né? E desse outro lado, que droga, cara. Bom, eu tirei o excesso aqui com algodão, tá? Do álcool isopropílico. E agora desse outro lado aqui, eu tenho os componentes. Eu posso, tá? Não é aconselhado você encharcar, mas o pincel com um pouquinho de álcool, você fazer uma limpeza, principalmente aqui nos bornes, tá? Você passou um ar comprimido, mas é importante fazer essa limpeza aqui, para tirar toda a parte de sujeira da placa, tá? Lembrando, pessoal, que aonde eu tenho, tá? Nesse caso aqui, eu não tenho nada aqui para mostrar para vocês. Mas pode-se usar uma borracha também, tá? Principalmente onde vai as memórias aqui, você pode estar usando uma borracha mesmo de escola, para poder estar limpando os contatos aqui das memórias, no caso desse tipo aqui de equipamento, desse equipamento aqui. Então é dessa forma que eu faço a limpeza e a manutenção da placa. Como que eu consigo saber se a minha placa está funcionando, tá? Eu tenho que testar ela. Então o correto é eu colocar ela no equipamento, ligar, ver se está tudo encaixado, né? Para poder saber se ligou, se está funcionando. É assim que eu vou ter, é assim que eu vou garantir. E o correto é você guardar essa placa aqui num lugar seco. Se você tiver aqueles saquinhos lá anti-estático, tá? Que é importante para você poder guardar a placa, ficar livre de umidade. Então quando você for precisar dessa placa, você vai ter ela
aí para funcionar legal, tá? Agora a gente vai mostrar para vocês uma outra placa, uma placa mais convencional, tá? Essa é a placa convencional. Na verdade é uma placa de televisão, tá? Mas a gente não vai se adequar aí à televisão, porque o componente eletrônico, independentemente do tamanho dele, tem a mesma função. Então eles têm um objetivo dentro da placa. Então a gente está falando aqui uma placa de TV, mas pode ser uma placa de um controlador de temperatura, de um instrumento, de um equipamento, qualquer coisa. Então a gente tem todos os equipamentos aqui, todos os componentes dentro da placa. Mais uma vez, pessoal, se eu não tiver, tá? Se eu não tiver o esquema eletrônico, é difícil dar manutenção. E toda vez que eu for fazer um reparo, eu preciso tirar, levantar, desconectar um terminal da placa para fazer medição com multímetro para saber qual é o valor do componente, se o componente está bom. Geralmente o pessoal olha, vê que o equipamento está queimado, faz a substituição com o desenho eletrônico, com o esquema eletrônico, ou pegando o outro equipamento para comparar. Então, se ele souber o valor, por exemplo, aqui no caso de um resistor, se ele saber aqui, através da lei de Ohm, ele saber qual que é o valor correto desse resistor que está danificado, por comparação, ele vai trocar. É só ele pegar, tirar o componente e fazer a troca aqui, tá? Então, essa placa é o mesmo procedimento com o pincel, vocês batem um ar nela, tá? Faz a limpeza nela, tirar o pó dela, a sujeira dela, porque dependendo de onde vocês trabalham, o tipo de pó, de poeira que tem, ele é condutiva, tá? E até algumas poeiras aí, o que acontece? Ela gera o que? Ela atrapalha o funcionamento devido à falta do que? A falta de temperatura, né? Ela esquenta a placa demais. Então, placa eletrônica, ela trabalha até um certo nível de temperatura, até um certo valor de temperatura. Se tiver aquecimento, é um problema para a placa, tá? Então, é isso aí, pessoal. O mesmo procedimento na parte de trás. Eu faço a limpeza aqui, tá? Para poder não ter nada aqui que está em curto. Esse é o procedimento que eu devo fazer da placa. E uma coisa muito importante é que vocês devem também manter essa placa da mesma forma que a outra, no lugar seco. Se tiver aí aquele saco, né, um saquinho eletrostático, para evitar colocar a mão nos componentes. O componente deve ser manuseado aí com uma pinça, né? A gente deve tirar ele com a pinça. E na próxima aula eu vou fazer para vocês aqui a simulação da troca de um componente eletrônico da placa. Então essa aula aqui foi de manutenção de placa e limpeza. E na próxima aula a gente vai trocar o componente aqui. Vou mostrar para vocês qual é o ferro de solda correto que vocês devem usar, conforme a potência do mesmo, né? Para que vocês possam fazer uma manutenção adequada e correta e consequentemente obter sucesso aí no emprego de vocês e no trabalho que vocês executam aí, pessoal. Então, até a próxima.